e eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia aí, em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Diz assim: pois Deus não nos deu espírito de medo. Algumas traduções está escrito covardia, temor, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Aleluias, glória a Deus. É maravilhoso a gente pensar que Deus não nos deu esse espírito de medo, mas Deus quer que a gente seja mulheres corajosas. Eu não sei vocês, mas muitas vezes eu pensei em ir enfrentar alguma luta, algum problema, e eu não tinha buscado ao Senhor da maneira como eu precisava, buscar as direções dEle, e aí eu me sentia cansada, não vou dar conta, não vou conseguir, aí vinha no meu coração, eu preciso buscar a Deus, eu preciso buscar mais a Deus, eu sei que Deus tem a direção certa para mim. Isso já aconteceu com você? Creio que sim, porque nós somos seres humanos e muitas vezes a gente vai até as pessoas, a gente recorre a todo mundo e o nosso erro começa por aí. A primeira pessoa que a gente deve ir, primeiramente, diretamente, é ao Senhor. Nós sabemos que Deus tem um espírito de poder para as nossas vidas, de amor, de equilíbrio. Mas nós sabemos que o diabo, o inimigo das nossas almas, ele quer nos ver amedrontadas. Porque ele não quer nos ver rompendo e cumprindo com os propósitos, com a missão que Deus tem para a vida de cada uma de nós. É interessante que muitas vezes eu já olhei para a minha vida e eu pensava assim, Deus tem uma missão para a minha vida, Deus tem um propósito para a minha vida, e eu me achava tão distante de poder ser usada por Deus, de pensar, o que Deus tem para mim? Eu acho que Deus tem tão pouco. E nós nos vemos com os olhos tão diferentes da forma como o Senhor nos vê. Então nós precisamos ficar atentas, porque o diabo, ele quer nos ver paralisadas diante do medo. Você já se sentiu paralisada diante de um medo, uma insegurança, algo importante, um desafio, uma luta que você tinha para enfrentar? Eu tenho comigo que todas nós aqui, eu principalmente, vamos colocar, eu acredito que para falar desse assunto, assim, de algum assunto, é muito importante que o pregador, a pregadora, se coloque nesse lugar. Então eu gosto muito de me colocar, porque teve diversos momentos da minha vida que eu olho para trás e eu penso assim, eu devia ter lutado um pouco mais, eu devia ter sido mais corajosa. Por que eu não fui corajosa como o Senhor que eu queria? Deus me falou, Ele falou que está comigo, mas nós não podemos viver do passado, nós temos o presente, como nosso querido pastor Márcio nos ensina, nós temos o hoje para viver, então que nós possamos viver com sabedoria. Mas eu quero falar aqui para vocês hoje 3 áreas das nossas vidas que são abaladas quando falta a coragem, quando nós deixamos de ser mulheres corajosas. E a primeira dela é: ficamos impedidas de agir, o medo nos paralisa, não saímos do lugar. Pensa em algum medo que você não conseguiu superar na sua vida, que você não conseguiu enfrentá-lo. Você se viu o quê? Fraca diante daquele desafio, daquela luta. Eu me lembro uma vez que eu tirei carteira de motorista e eu fiquei 3 anos sem conseguir dirigir. Eu vim do interior, sou uma menina do interior, e vim para a cidade grande, então foi para mim muito desafiador. E chegando aqui, eu fiquei assustada, né? Meu Deus, o interior é tudo mais calmo, mais tranquilo. Então, com muita luta, muita batalha, eu consegui tirar minha carteira de motorista. E eu chorava, pedia a Deus, Deus, me dá a carteira de motorista. Ai, Senhor, por favor. Lembro que meu marido viajava muito, eu ficava com as crianças sozinha, levava uma criança numa mão e a outra na outra para a escola, muitas vezes com chuva, com mochila, merendeira, com sombrinha. Como é que eu conseguia? Eu não sei. A gente é mulher e a gente faz tanta coisa, né, que a gente pensa assim, como é que eu conseguia? É Deus nas nossas vidas que nos deu tantas habilidades. Mas eu me lembro que eu fiquei paralisada durante 3 anos. Por quê? Porque eu orei, eu pedi para Deus.
E no momento das minhas lutas com Deus, que eu falava com Ele, Deus, todo mundo consegue, todo mundo pode. Parece que sou eu que não consigo, por que, Deus? E aí Deus falou comigo, filha, algo muito sério que eu quero que você guarde no seu coração. Você orou e me pediu a carteira de motorista, não foi? Foi, Deus. Eu não te dei a carteira de motorista? Deu. Então agora, tomar a iniciativa de dirigir é com você, não é mais comigo. Uma coisa eu te prometo, eu vou estar com você. Eu vou estar com você. E nesse momento eu amava e ainda amo cantar as músicas, as canções da querida pastora Ludmila Feber, que já está com o Senhor. E aí foi num desses momentos de intimidade minha com o Senhor que eu cantei essa música que diz: quando tenho medo de fracassar, quando tenho medo de não vencer, quando tenho medo de ser, quando tenho medo de não tentar, quando tenho medo de não romper, quando tenho medo de ser. O verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor que vem de Deus me ensina a não temer. E eu me lembro que a partir desse dia de quebrantamento ali na presença do Senhor e cantando essa música aqui com o Senhor, eu fui liberta desse medo que eu tinha tanto de dirigir. É tanto que eu já contei esse meu testemunho várias vezes para muitas mulheres e muitas tiveram a vida delas transformadas. Elas também me disseram que elas se sentiam com medo, não tinham coragem, tinha carteira de motorista, mas não dirigiam também por medo. E aí, glória a Deus, porque eu recebo testemunho de várias mulheres. Segunda área, a nossa fé é roubada. Quando nós não temos coragem, não agimos com coragem. Hebreus 11 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Algo me chamou muita atenção nesse verso que diz assim: quem dele se aproxima. Olha só, é preciso que a gente se aproxime de Deus. Por quê? Deus, ele está sempre de braços estendidos para a gente, com o amor dele, com o poder dele, porque ele nos deu o espírito de poder. Mas olha só, nós precisamos nos aproximar de Deus, porque se nós não nos aproximamos de Deus, nós ficamos muitas vezes carregando os nossos medos, as nossas inseguranças, as nossas frustrações. Ah, mas deu errado no passado, por que vai dar certo agora? Não é verdade? Quantas vezes a gente vai levando as nossas feridas, os nossos traumas, coisas que Deus não quer que a gente leve com a gente. Deus tem poder, ele tem equilíbrio, tem amor para derramar sobre a vida de cada uma de nós. E a terceira área é: o medo rouba momentos de alegria. É interessante quando a gente não tem coragem para agir diante de um desafio. Nós nos sentimos frustradas, nos sentimos amarguradas. O que acontece muitas vezes? Nós olhamos para a vida de outras mulheres, ou de outras mulheres, e pensamos assim: ah, ela é corajosa. Eu falei aqui da Laís, gente, quantas vezes eu olhei para ela e pensei assim: gente, eu queria ser como essa mulher linda, porque ela é linda. Mas por que a Laís é linda? Ela é linda fisicamente, mas a verdadeira beleza da Laís vem de dentro, de quem ela é. Não pense ela que é da beleza física. Não, é algo muito maior, Laís. Por isso que Deus te usa tanto, por você ser dele e deixar o Senhor fluir na sua vida e te usar. Essa verdadeira beleza e ousadia e coragem que nós precisamos de ter nas nossas vidas. E eu me lembro que com 44 anos de idade, eu ganhei uma bicicleta e eu não sabia andar de bicicleta. E eu tive muita vergonha de aprender a andar de bicicleta com 44 anos de idade. Porque eu pensava assim: isso é coisa para menina novinha, para menina adolescente. Eu já pensava que eu já estava, não é mais para mim. As pessoas me vendo cair na rua, elas vão rir de mim. E aí Deus disse para mim: filha, eu sou um Deus, um pai de alegria. Eu tenho alegria, eu quero sorrir com você. Vem, filha. Vem, se permita ser feliz. Não olhe para aquilo que as pessoas vão pensar, olhe para aquilo que eu penso de você. Por isso, você que está aqui hoje pensa assim: às vezes a idade já passou para mim. Ou então, eu sou muito medrosa, eu sou tímida, eu sou muito novinha,
falar: olha, Deus tem a resposta para você. Você precisa buscar em Deus. Como que Ele vai te usar? É deixar Ele te encher com o Espírito Santo dEle, com o poder dEle. Ele te dar ousadia, te encher de fé. É assim que nós vencemos. Não existe outra força, outra fórmula para nós que conhecemos o poder de Deus, de nós sermos vencedoras. Nós precisamos colocar em prática a palavra de Deus nas nossas vidas. Sabe o que acontece? Eu vejo que muitas vezes a gente conhece a palavra de Deus, mas a gente não pratica a palavra de Deus. Eu estou lendo um livro sobre o ministério de mulheres e que está me abençoando muito, sabe? E esse livro, ele fala assim, que o encontro de mulheres, ele não é simplesmente o encontro para as mulheres se encontrarem. Tem que ser um encontro onde a palavra de Deus é pregada, onde as mulheres são transformadas, onde elas saem dali sabendo do poder de Deus sobre a vida delas. Então, nessa noite, eu quero que você saia daqui sabendo que em Deus você é uma mulher que pode romper com medo na sua vida e ser uma mulher ousada, corajosa. Então eu quero dar aqui hoje um exemplo de uma mulher corajosa na palavra de Deus, que eu amo, né, que é Rainha Esther. Gente, é uma mulher muito corajosa. É interessante que muitas vezes ela é conhecida pela beleza dela, né? Logo quando a gente pensa na Rainha Esther, a gente pensa que ela era muito bonita. A Bíblia diz que ela tinha beleza mesmo. E para ter conquistado o coração do rei, entre milhares, entre muitas virgens ali, muitas mulheres bonitas, ela tinha que ser bonita, não é verdade? Tinha que ter algo especial na vida dela. E aí, o que acontece? A primeira característica que nós vemos na vida de Esther é que ela teve equilíbrio das suas emoções. Vocês não precisam abrir a Bíblia, porque o nosso tempo está bem contadinho. Eu vou ler aqui com vocês, Esther, capítulo 4, versículo 12. Se alguém quiser anotar para poder ver em casa, diz assim, ok? 4, 12 a 16. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Então Esther mandou esta resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. E se eu tiver que morrer, morrerei. Por quê? Porque nessa época, mesmo ela sendo a rainha, a esposa do rei, se ela chegasse na presença do rei sem ter sido convidada, ela seria morta, qualquer pessoa. Mas o que Esther fez? Esther, ela teve equilíbrio diante de uma situação, uma das mais difíceis que ela enfrentou na vida dela. Por quê? Ela ficou sabendo de um plano que iria exterminar o povo judeu, o seu povo. Então, ela teve muito equilíbrio diante daquela situação. O que acontece? Muitas vezes, a gente fica sabendo, né? A gente fica sabendo, né? Não é a gente. Como muitas vezes as pessoas agem sem ter equilíbrio nas emoções. E hoje, com as redes sociais principalmente, eu vejo que uma das marcas que está sendo mais necessária na vida do homem e na vida da mulher é equilíbrio, gente. Sabe por quê? Porque a gente está sendo julgada o tempo todo hoje nas redes sociais, né, Sarinha? A gente estava falando sobre isso. Como que hoje a gente tem que ficar realmente atenta com o que a gente fala, com aquilo que a gente escreve. Porque senão o mundo da gente pode acabar. É como quantas pessoas a gente viu aí por causa de internet. O mundo desabou. O mundo desabou. Que Deus nos guarde, que Deus nos livre, que Deus nos dê sabedoria para a gente ter equilíbrio emocional diante das lutas, dos desafios, para a gente não agir com impulsividade. Gente, é muito fácil diante de uma má notícia nós agirmos por impulsividade, não é verdade? Meu Deus! Como é fácil!
como é fácil a gente ter esse desequilíbrio ali, a gente se desesperar. Não, mas Deus, Ele tem equilíbrio. Olha, Deus tem sabedoria para te dar, mulher, você sabia? Você que está aí, que não sabe que decisão você deve tomar na sua vida, a Bíblia diz o seguinte, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Não, eu falei errado aqui, gente, espera lá. 1 Tiago, versículos 5 e 6. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. E o não lançam em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar. A onda do mar, que é levada pelo vento e é lançada de uma parte para outra. Olha, a gente precisa de ter fé, mas a gente precisa de achegar a Deus, pedir a Ele, contar para Ele os nossos dilemas, as nossas preocupações, os nossos medos, a nossa ansiedade diante das situações. E a segunda característica na vida de Esther é que Esther teve fé. Esther era uma mulher de fé, por isso que ela era tão bonita, tão linda, por isso que ela foi uma mulher que salvou o povo judeu. É interessante que Esther, ela possibilitou o nascimento do Filho de Deus, porque ela salvou o povo judeu de ser exterminado. Olha só, ela buscou em Deus soluções para tomar decisões importantes. Ela convidou as criadas dela para que orassem e jejuassem com ela, e ainda convidou Mardoqueu, o seu tio, para que convidasse todos os judeus de Suzã para que orassem e jejuassem com ela por 3 dias e por noites. É interessante que ela não se desesperou. A primeira coisa, ela teve equilíbrio nas emoções. Ela não agiu por impulsividade e ela buscou em Deus a solução. Nós precisamos buscar em Deus a solução para as nossas vidas. Não podemos ser mulheres, gente. Hoje em dia, o que as pessoas estão dando mais importância? O que é? Para a aparência, para o visual, Não é verdade? Existem regras para como nós devemos ser, não é verdade? Regras, mas nós não vamos viver nas regras que não são de Deus para as nossas vidas. Nós temos que cumprir a missão que Cristo tem para cada uma de nós, né? Se eu não for dessa forma, eu não vou ser bonita. Se eu não for desse jeito, as pessoas não vão gostar de mim. Ei, pera lá, a gente está aqui nesse mundo para agradar pessoas ou para agradar a Deus? Precisamos tomar essa consciência. E eu acho muito interessante que Esther não caminhou sozinha. Na pior luta da sua vida, Esther, ela buscou o apoio das pessoas ao seu redor. Ela soube a quem recorrer. O que ela fez? Ela convocou as criadas delas para que jejuassem com ela, para que orassem com ela. Ei, pera lá, eu não posso viver, enfrentar essa luta sozinha. É algo muito sério. O meu povo está para ser exterminado. Olha só como que ela foi uma mulher de coragem. E ainda convidou todo o povo judeu para que orasse e jejuasse com ela. Eu quero te dizer, irmã, que você não pode caminhar sozinha. Você não pode ficar carregando as suas lutas, os seus problemas sozinhas. Existem pessoas que podem te ajudar. Isso é uma das coisas que o meu marido faz a live todos os dias, praticamente. Ele fala, não caminhe sozinho. Procure um cristão maduro para te ajudar. Não podemos nessa caminhada, porque todos nós passamos por lutas e desafios. Precisamos buscar no Senhor a direção para as nossas vidas. E a terceira característica de Esther, ela era uma mulher corajosa, ela agiu com coragem. Após jejuar e orar por 3 dias e 3 noites, ela chegou na presença do rei. Gente, para chegar na presença do rei, nós precisamos nos preparar. E eu quero, nesse sentido aqui, pensar no nosso rei. O nosso rei Jesus. O nosso rei Jesus, ele é o nosso rei. Como nós nos achegamos diante de Deus? A Bíblia diz que quando o rei viu Esther, ele teve misericórdia dela. Sabe o que ele falou com ela? Minha rainha,
Pede-me a metade do meu reino e eu te darei. Quando Esther chegou na presença do rei, ela se embelezou. Ela vestiu os trajes dela de rainha, porque ela estava jejuando e orando, viveu 3 noites e 3 dias em oração. Mas quando ela chegou na presença do rei, ela foi ousada. Ela foi ousada. E o rei, quando olhou para ela, disse: ah, minha rainha Esther, uau, você é demais. Ah, ela conquistou o coração do rei. Olha, eu quero te dizer que quando você chega na presença do rei Jesus, o coração dele por você fica tão derretidinho. E ele disse: o que foi, minha princesa? O que está acontecendo com você? Eu te amo, eu quero te ajudar. Eu quero te dar coragem, eu tenho poder para te dar, eu tenho determinação para a sua vida, eu tenho para você cumprir uma missão muito especial. Olha, não deixa o diabo colocar na sua vida que Deus não tem nada de especial para você, que você não é especial. Olha, o diabo, ele começa a agir, a primeira coisa é na nossa mente. A primeira forma é na nossa mente, é na nossa identidade. Esther sabia muito bem a identidade que ela tinha em Deus. Ela sabia, por isso que ela foi corajosa. E eu quero terminar dizendo o seguinte: o mundo está precisando de mulheres como Esther. Mulheres que reconhecem os valores de Deus e os princípios de Deus. Está com muita falta de mulheres neste mundo. Mulheres que se comportam como Deus quer, como Deus mostra na palavra dele que é para a gente se comportar. O que nós devemos falar. Não, nós precisamos buscar soluções para as nossas vidas, direções na palavra de Deus. Olha, gente, está falando aqui uma pessoa que venceu todas as suas... eu venci muitas impossibilidades na minha vida. Eu estar pregando, eu falo que todas as vezes que eu subo para pregar, eu sou a mais improvável. Por quê? Completamente tímida, insegura. Ai, Deus vai usar todo mundo, menos eu. Você já pensou se a rainha Esther tivesse pensado isso dela? Mardoqueu mandou para ela a seguinte pergunta: quem sabe se não foi para um momento como este que Deus te colocou na posição de rainha? Eu não sei qual é a sua posição hoje, como está a sua vida, mas eu quero te dizer que Deus quer te usar da forma como você está. Cheia de erros, cheia de falhas. Você está longe dos caminhos do Senhor? Volta, volta. Ele te ama e Ele te chama nessa noite. Você se sente muito incapaz? Você é muito medrosa? Falta coragem? É você que Deus quer te usar. Deus usa pessoas assim, que sabem, que precisam dEle, que não vão na sua própria força, mas que vão na força do Senhor.